e todas as nossas necessidades. Fale com Deus nesse momento. Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Me dá sabedoria, me dá inteligência. Senhor, nos dê a capacidade, Senhor, para vencermos o dia a dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 44. Parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Diz assim a palavra do Senhor: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante à rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Amém? Podeis tomar assento. Jesus, ele traz um ensinamento aos seus discípulos sobre o reino. O reino dos céus é semelhante. E ele vai mostrando aquilo a que se assemelha ao reino dos céus. Então a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. E a palavra diz: vende tudo que tem e compra o campo. Compra o campo. Você vai e vende para conquistar aquilo que você está querendo conquistar. Compra o campo que contém o tesouro. Compra a pérola. A rede lança no mar. E os ruins lança fora. E os bons você guarda. Ele vai ensinando como conquistar, como vencer e como é o reino de Deus. E ele pergunta: entendes todas essas coisas? Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo que para conquistar precisa empenho, precisa dedicação, você precisa vender, você precisa comprar, você precisa desejar, você precisa esconder, você precisa separar. O reino é semelhante ao pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Coisas novas e coisas velhas. Então Jesus está mostrando ali que era necessário um empenho para conquistar. Conquistar o quê? O reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, que estava num campo escondido, e o homem que achou, pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ele não mede esforços para conquistar tudo aquilo que ele desejava. Versículo 54 diz assim: chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, e Simão e Judas?
E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. De onde veio a essa sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não é este que os seus irmãos e as suas irmãs estão aqui entre nós? Muitas vezes nós não valorizamos aquilo que está próximo de nós, aquilo que nós podemos conquistar, ou aquilo que está à nossa disposição. Quando ouviram Jesus falar, perguntaram de onde veio esta sabedoria, como ele adquiriu essa sabedoria, se os seus familiares estão aqui entre nós. Se nós conhecemos o seu pai, se nós conhecemos a sua mãe, suas irmãs, seus irmãos. Lucas capítulo 2, versículo 52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Jesus crescia com sabedoria, em estatura e com graça, com Deus e para com os homens. Jesus estava com 12 anos e os seus familiares, eles vão a Jerusalém, eles vão ao templo. E quando todos voltam para casa, percebem que Jesus não tinha voltado. E quando voltam, ele está assentado junto com os doutores da lei, está ali conversando, está ali dialogando com eles, e todos ficam surpresos, como um menino de 12 anos já buscava estar com homens sábios do seu tempo. Então, quando a palavra diz, e crescia Jesus em sabedoria, sabedoria é a capacidade de usar informações corretamente, entender nossas escolhas e tomar boas decisões. O que é sabedoria? Sabedoria é usar as informações que nós recebemos. Muitas vezes nós recebemos as informações, mas não usamos. Nós nos achegamos ao templo, a palavra de Deus nos fala, nos direciona, nós ouvimos, mas nós não guardamos e nós não aplicamos a palavra de Deus. Eu gostaria que hoje viesse uma bênção do céu sobre mim. A bênção, ela vem exatamente quando você se empenha. Jesus está falando o reino de Deus é semelhante a um homem que achou um campo que tinha tesouro, ele vende tudo quanto ele tem para conquistar. Ou um homem que achou uma pérola e ele vai em busca daquela pérola. Ou um homem que saiu à pesca com a sua rede, ele lança a rede, mas ele se senta e separa o que é bom do que não é bom. Há problemas que nós vamos carregando, porque nós vamos carregando coisas ruins dentro de nós, e vamos mantendo, vamos dando tempo para aquela situação, sem fazer uma análise e sem tirar de dentro de nós. Veja que Jesus, ele está ali, juntamente com os seus discípulos, e ele tinha muita sabedoria nas suas explanações, todos ficaram admirados, como ele falava, como ele tinha sabedoria. Mas quando aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, e diziam, de onde veio essa sabedoria e essas maravilhas? Olha como ele adquiriu tudo isso, como ele chegou a essa estatura. E nós vamos saber que desde 12 anos, Jesus buscava o conhecimento e aplicava o conhecimento. Com 12 anos, quando todos os meninos estavam brincando, estavam correndo de um lado para o outro, Jesus estava sentado com os doutores, interrogando, sabendo. O grande problema que nós temos hoje, o que é?
nós estamos levando nossos filhos até 25 anos, 30 anos, sem sabedoria, sem entendimento, pensando que um dia eles vão amadurecer. Nós temos que começar a dar a eles sabedoria, entendimento. O medo da crítica tem paralisado muitos. Nós vivemos hoje num mundo que temos medo de sermos criticados. O que mais Jesus sofreu em seus dias foi a crítica. Olha, ele não é igual aos demais. Ele não está junto aqui à sua família, suas irmãs, seus irmãos. O que mais Jesus sofreu foi críticas. E a crítica, ela tem paralisado muitos. Não mudamos com medo da crítica. Não tomamos novas decisões porque pensamos o que as pessoas vão falar de nós, o que as pessoas vão dizer de nós. Temos medo de sermos rejeitados. Nenhuma batalha é vencida com facilidade. O aplauso e as vaias, elas devem ter o mesmo peso para nós. Nós nos alegramos quando alguém nos aplaude, e nos entristecemos quando alguém nos dá alguma vaia. Quando alguém fala coisas boas de nós, nós nos alegramos. Mas se alguém traz uma crítica, nós nos entristecemos, nos fechamos e ficamos desanimados. Jesus enfrenta tudo isso em seu ministério. Tudo isso ele passou. Olha, quem é este? Apesar de verem nele sabedoria, entendimento, apesar de ver nele um diferencial, eles começam a tentar trazer ele para o comum. Ah, mas a sua mãe não mora aqui conosco? As suas irmãs não estão no nosso meio? Por que ele está se destacando? Por que algo está acontecendo com ele? Assim será nós, se nós não buscarmos com afinco, se nós não tivermos empenho em tudo aquilo que nós fizemos. O que Jesus está falando? Olha, o reino de Deus é semelhante, e para conquistar é necessário um empenho. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou, escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Olha que interessante, a nossa religiosidade muitas vezes nos impede até de prosperarmos. Aquele homem achou um tesouro, o campo não era dele. Ele não falou para o dono do terreno: olha, você tem um tesouro aí no teu campo. O que ele fez? Ele buscou condições, foi lá e perguntou ao homem: você quer vender o seu campo? Se ele falasse ao homem que lá tinha um tesouro, o homem iria vender? Não. Ele foi lá, se empenhou e comprou o campo. Tem coisas que ninguém vai te falar. Tem sabedoria que ninguém vai te dar. É engano quando a gente fica atrás de mentores. Olha, eu vou te ensinar a ser rico. Vai nada. Ele vai se enriquecer através da sua idiotice. Você que tem que buscar como eu conquisto, como eu chego a esta posição. Esses dias o mentor disse assim: eu estudei muito para chegar onde eu estou. Você acha que eu vou te dar de graça? Não. Você vai ter que pagar muito caro por aquilo que eu conquistei. Assim é o campo. O homem viu o campo, ele não chega para a pessoa e diz: olha, você tem um campo muito bom, ele vale muito dinheiro, ele tem um tesouro escondido dentro dele. Não, ele disse: olha, eu vou comprar esse campo, porque está na mão de uma pessoa que não sabe o que tem. Sabe, a igreja não sabe o poder que tem. Nós não sabemos quem nós somos no reino de Deus. Por isso, nós estamos vivendo tolices em nossos dias. Então, o reino é semelhante ao pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Ele tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, temos que buscar, não ter medo de crítica,
mas ter empenho, ter a busca, ir na conquista, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus entendimento. A Bíblia, ela traz muita sabedoria para aqueles que querem sabedoria, aqueles que querem conquistas. Há um tempo atrás eu li algo muito interessante. O homem descobriu petróleo porque um dia ele leu a Bíblia. E ele descobriu que Noé usou betume. Ele diz, na terra tem um minério e eu preciso descobrir esse minério. Porque a Bíblia fala de um minério, um betume que não entrava água. E ali ele foi buscar e ele enriqueceu. Abra a tua Bíblia em Eclesiastes capítulo 4, diz assim: depois voltei-me, atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos, dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. O que nós temos que buscar? O Espírito Santo de Deus. Jesus disse na sua partida, eu vou, mas eu deixarei o Consolador. O Consolador é quem vai te dar sabedoria, quem vai te dar entendimento, quem vai te dar capacidade de decisão. Eles não têm consolador. Eles estão oprimidos, estão chorando. Eu vi as suas lágrimas, eu vi as suas opressões. E a força estava do lado de quem? Dos opressores. Não estava do lado do oprimido, não estava do lado do que estava chorando, mas a força estava do lado daquele que estava oprimindo. E ele diz, eles não têm consolador. Não têm consolador. Sabe, Salomão ele vai ensinando como viver, como conquistar, como passar uma vida melhor do que o comum, do que o homem comum, do que o homem que chora, do que o homem que fica oprimido, do que o homem que se dá por vencido. A força não está com ele. E não está com ele por quê? Porque ele não tem o Consolador. O Consolador, ele vai abrindo a nossa mente, vai nos dando sabedoria, vai nos dando condições para avançar e para conquistar. Jesus não está falando assim, olha, fique na tua casa que alguém que tem um tesouro vai te dar. Fique na tua casa que alguém que tem uma pérola, ele vai te entregar. Disse, não, o homem viu e se empenhou. Ele buscou, ele vendeu o que ele possuía para conquistar. Então é empenho. Nós temos que nos empenhar em conquistar. E Salomão vai falando sobre como vencer cada dia, como sair de cada situação. Diz assim no versículo 6, melhor a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, contudo não cessa o seu trabalho. E também seus olhos não se satisfazem com riquezas, nem diz, para quem trabalho, eu, privando a minha alma do bem. Também isto é vaidade, enfadonha ocupação. Ele está dizendo, olha, tem pessoas que, para quem ele está trabalhando? O porquê ele está trabalhando tanto, se ele não consegue desfrutar daquilo que Deus está lhe dando? Se ele não para desfrutar das bênçãos de Deus. E ele diz, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. É melhor ser dois do que um só. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro, mas há do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Salomão está ensinando como se manter em pé, como se levantar, como
usufruir dos bens que Deus te dá, não ficar numa vaidade ou numa ganância sem fim, mas aprender a usar. Sabião mostra que o homem, em seu viver, vai passar por muitas circunstâncias. O homem, ele vai enfrentar muitas circunstâncias, boas, ruins. Ele vai ter uma vida. Ele diz, olha, fui moço, hoje sou velho, eu estou analisando minha vida, e a minha vida passou por momentos bons, ruins, mas eu estou aqui vendo o que eu posso passar para vocês de bons conselhos. E ele vai ensinando tudo, as circunstâncias da vida. E vamos ter que aprender a superar todas as dificuldades. Eclesiastes capítulo 7, ele diz assim, melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, porque naquele está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Salomão diz algo que nós não gostaríamos de ouvir. É melhor você ir a um velório do que ir numa festa. Por que é melhor ir a um velório? Porque lá você vai entender qual é o fim de todos os homens. Qual é o fim de todas as vaidades. Qual é o fim de todos os sonhos, de todos os projetos. O lugar que mais tem projetos frustrados é em cemitério. Ali estão os projetos frustrados. Eu sonhava isto, eu sonhava aquilo. Eu sonhava um dia me aposentar para poder viver o que eu tenho. E não deu tempo. Então temos que aprender a viver a cada dia. O empenhar a cada momento. Se colocar em posição a cada dia. Versículo 8 ele diz, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Melhor é o fim do que o princípio. Como você termina a sua vida. Não como você começa, mas como você termina. Muitas pessoas começam até bem, mas terminam mal. Terminam na vaidade, terminam no erro, terminam na contenda, na intriga. Mateus capítulo 16, versículo 13. Abra a tua Bíblia em Mateus 16, 13. Diz assim a palavra. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. Jesus interroga os seus discípulos, quem dizem que eu sou? Quem dizem? O que estão falando? Para vocês, quem eu sou? Que dizem que eu sou? E versículo 17, 15, 16 e 17 diz assim, e disse-lhes, eis que, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Bem-aventurado é você que não se deixou ser influenciado pelo mundo. Quem você diz que eu sou? Quando uma pessoa, ela tem a sua própria opinião, ela estuda, ela vê, e ela começa então a viver, não pela influência do mundo. O grande problema que nós estamos vivendo hoje é a influência. E tem pessoas que estão enriquecendo pela influência. Olha, eu consigo influenciar 3 milhões de pessoas. Eu consigo influenciar 5 milhões de pessoas. E quanto mais pessoas ela consegue influenciar, maior é o seu ganho. E se tornou uma profissão isso. E pessoas estão vivendo exatamente pela influência dos outros. E Jesus pergunta,
quem dizem que eu sou? E o povo, cada um tinha uma opinião. Um dizia, é João Batista, é Elias que voltou, mas vocês que me conhecem, quem eu sou? Vocês que estão dia a dia comigo, quem eu sou? E Simão Pedro, ele diz, olha, tu és o Cristo, tu és o prometido. E ele diz, bem-aventurado é você, Simão, porque não foi os outros que te influenciaram, mas você recebeu sabedoria vinda de Deus, vinda do Pai. Bem-aventurado você que não se deixou influenciar. E ele diz, e você terá acesso, eu te darei a chave do reino dos céus. Olha aqui, aquele que não se deixa influenciar, ele tem acesso às chaves do reino dos céus. Aquele que tem entendimento, por isso Jesus disse, o reino de Deus é semelhante. Olha para isto, é semelhante. Você precisa de empenho, você precisa buscar, você precisa vender o que você acha precioso e ir buscar. Muitas pessoas acham que se sentar numa igreja é perca de tempo. Quantas pessoas acham que estudar a Bíblia é perder tempo? Quantas pessoas pensam que ouvir uma palavra vinda do Espírito Santo de Deus é perder tempo? As pessoas acham que o sacerdote, ele tem que ter tempo para as pessoas, mas as pessoas não têm que ter tempo para a igreja. Hoje eu recuso 3 ou 4 convites para ir orar nas casas. E eu só vou em casa de pessoas que vêm à igreja. Mas 3 ou 4 pessoas ao dia nos perguntam, você pode vir na minha casa orar? Ele não tem um minuto para Deus. Ele não leva Deus em consideração. E quando você vai perceber, ele está em busca de alguém que lhe dê um direcionamento. Mas ele não quer ouvir uma palavra de sabedoria. Ele quer uma mágica. Você vem aqui, expulsa os demônios que estão na minha casa, para que eu viva bem. Você vem aqui, me dá uma palavra de prosperidade. Não. Se você sabe que tem um tesouro, venda tudo que tem. Abra mão de passeios muitas vezes, para ouvir uma palavra poderosa, para ouvir uma palavra de direcionamento. O homem, ele sabia que havia um tesouro. Havia um tesouro. Muitas vezes quando nós oferecemos Jesus demais, as pessoas não dão valor. Olha, Jesus é bom. Olha, Jesus vai te curar. Não, tem coisas que é tesouro. Eu não abro mão do conhecimento que eu tenho de Deus. Eu não abro mão do conhecimento que eu tenho com o Espírito Santo de Deus. Do relacionamento que eu aprendi a andar com Deus. Não abro mão. Mas as pessoas, elas pensam que é de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não é empenho, é busca. Olha, vende aquilo que você acha que é precioso. Abra mão de algo que você pensa que é precioso. De algo que você pensa que não tem valor. Aquele homem olhou e viu que no campo havia um tesouro. Havia um tesouro. Se você quer enriquecer, vá em busca disso. Enriquecer espiritualmente. Se você quer enriquecer, abrace o Consolador. Salomão diz assim, eu vi o choro dos aflitos. Eu vi como eles sofriam, como eles eram oprimidos, mas a força não estava com eles. Eles nunca sairiam daquela situação por causa dos seus opressores. Eu vi o choro do aflito. Eu vi a sua angústia, eu vi a sua tristeza. Ele está dizendo, olha, eu poderia passar a eles a sabedoria que eu aprendi. Como eu conquistei, como eu sofri com tantas coisas. Depois voltei-me, atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador.
e a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Mudou alguma coisa? Não. Os que choram continuam chorando, os aflitos continuam aflitos, porque eles não tinham consolador. Se você não buscar o Espírito Santo de Deus, tua vida não muda. Tua vida não muda. Se você não entender onde conquistar, ou como conquistar essas coisas, você vai fazer a parte de uma multidão que sofre, de uma multidão que chora, de uma multidão que pensa que conquistar um bem vai mudar a sua vida e não muda. Eu conheci pessoas que ganhavam um salário mínimo e eram felizes. Eu conheci pessoas que ganhavam 30, 40 mil por mês e eram angustiadas, tristes, depressivas. Onde está a sabedoria? Onde está a sabedoria? O Consolador. Busque o Consolador. Foram oprimidos e dos que não têm Consolador. Não tem como sermos vencedor em um mundo que nós estamos vivendo sem o Espírito Santo de Deus. Se não tivermos o Espírito Santo de Deus, nós faremos parte de uma multidão de oprimidos, de pessoas que vivem em lágrimas, de pessoas abatidas, tristes. Mas quando encontramos o Espírito Santo de Deus, Jesus pergunta aos seus discípulos: olha, o que estão falando de mim? Jesus sabia. Jesus não estava preocupado com fama. Jesus não estava preocupado com quem iria aplaudi-lo, porque ele estava fazendo maravilhas. Ele simplesmente não deu naquela cidade tudo o que ele poderia dar. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E não fez ali maravilhas por causa da incredulidade deles. E não fez maravilhas ali por causa da incredulidade deles. Nós sempre estamos esperando ou procurando alguém que a gente possa falar: olha, conhece fulano, ele é famoso, ele orou por mim. Muitas vezes você recebeu a bênção numa igreja simples, mas você quer falar para o mundo que foi alguém muito famoso que orou por você. Muito famoso. Olha, aquela pessoa muito famosa orou por mim. Jesus está dizendo: olha, eu não vou fazer milagres aqui. Eu não vou realizar milagres nesse lugar. E Jesus saiu e deixou eles na mesma situação. Não realizou milagres. Eu poderia fazer muitos milagres nesta terra, mas não vou fazer por causa da sua incredulidade. Se nós não entendemos o reino de Deus, nós vamos ouvir o que o mundo diz. O mundo diz que Deus é tirano, que Deus, Ele no momento que você precisa, Ele não está. Quantas vezes você ouve as pessoas dizerem: onde está Deus? Onde está Deus? Que não olha para mim. Deus tem um povo especial. Tem um povo referência. Deus tem um povo que é referência. Deus olha e diz assim: olhe para Israel. Olhe para Israel. Israel é o relógio. Olhe para eles. Quando você ver a figueira brotar, está começando. Olhe para eles. É um povo referência. Mas Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que o buscam, Ele vai ensinar da mesma maneira. Será que nós
olharmos para Israel hoje, nós podemos pensar, bom, Deus cuida de Israel de uma forma tremenda. Olha, exércitos estão em volta de Jerusalém, e exércitos poderosos querem destruir a terra de Israel. A pergunta é, por que não destrói? Há promessas que falaram assim, nós vamos varrer os judeus da face da terra. Por que não varreram? Você pode ouvir o que estão dizendo aqui nos nossos dias. Olha, você sofre por causa da sua cor. Você sofre por causa do lugar que você nasceu. E você pode dar crédito a isso. E eu vou dizer, você vai continuar sofrendo e chorando. Você não tem consolador. Se Deus nos tratar como tratava Israel, nós vamos crescer e crescer muito. Como que um povo que sai de uma matança em menos de 70 anos se torna uma potência? Eu sempre aprendi que o que move o mundo são as perguntas. Quando nós começamos a nos fazermos perguntas. Esses dias Deus me deu uma resposta para uma pergunta. Eu ouço todo mundo perguntando, onde está a mão de obra do país? Onde estão os trabalhadores? Deus me levou no centro da cidade e me falou, olhe, tem mais de 10 mil homens jogados aí na sarjeta. Aí tem pedreiro, aí tem carpinteiro, aí tem médico, aí tem advogado. Eles estão no submundo da vida. Aí estão eles. A mão de obra que você está procurando está na sarjeta. Está jogada. Por quê? Porque deu crédito para pessoas que foram trazendo consolo enganoso. Olha, você é um coitado. Você é explorado. Mentiras que nós vamos ouvindo e vamos dando crédito. Teu pai não gosta de você. Tua mãe te odeia. A Bíblia nunca falou isso para que nós viéssemos amar os nossos pais, honrar nossos pais, se ele nos amasse. Honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem. É um mandamento. Se Deus me tratar como trata Israel, eu vou crescer. Olha o que Deus fala sobre Israel, Deuteronômio capítulo de número 8. Diz assim, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus leva o povo 40 anos no deserto. E ali humilha ele. E ali coloca a prova sobre ele. Para saber o quê? Se ele guardaria os mandamentos. Quantas vezes você pensou e disse, eu não vou mais servir a Deus. Por causa desse problema que me aconteceu, eu vou deixar de servir a Deus. Você foi reprovado na prova. Você caiu no engodo e foi reprovado. Se você guardar os meus mandamentos e cumprir, entrareis e vai possuir a terra. Porque ele te humilhou nesses 40 anos e te provou. Aí no versículo de número 12 em diante ele diz assim, para não suceder que havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O que Deus está dizendo? Se você
não for grato, você vai perder. Há uma ingratidão. O Senhor vai te mostrar tudo que você passou nos seus anos, tudo que você viveu. Mas se Ele te enriquecer, e o teu coração se elevar, e você se esquecer de Deus, que te tirou da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, e de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou água de ti da rocha perdeneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. O cuidado da gratidão. Quantas pessoas hoje, há uns 30 anos atrás, eu tenho mais de 30 e tantos anos de pastor de igreja, quando a igreja começou a prosperar no Brasil, eu dei uma palavra dizendo: o grande problema da igreja será a prosperidade. Se não soubermos lidar com a prosperidade, nós vamos cair. E todos diziam: não, a igreja está prosperando, a igreja vai ser uma bênção. Não. A pior coisa que aconteceu à igreja no Brasil foi a ingratidão na prosperidade. Não foi a prosperidade, foi a ingratidão na prosperidade. Muitos hoje estão dizendo: eu não posso ir à igreja. Muitos estão dizendo hoje: eu não tenho tempo para Deus, porque se incharam na sua riqueza, adquiriram bens, e hoje os bens estão tomando conta da sua casa. Tomando conta da sua casa. E não tem um tempo para dedicar a Deus. Não tem um tempo. Tudo que vai fazer para Deus é pesado ou é caro. Ontem eu estive em uma festa. E até brinquei e disse: amanhã, ao invés de pedir oferta, eu vou fazer um bingo. Como as pessoas são voluntárias em comprar um bingo, um jogo. A cartela é R$10, me dá 2, me dá 3, me dá 4. As pessoas se esquecem de honrar a Deus com seus ganhos. Eu disse à minha esposa: será que nós temos que fazer um bingo na igreja? Será que é um bingo que nós temos que fazer? Para as pessoas entenderem que a casa de Deus está sendo edificada, que estamos gastando e gastando muito. Será que precisamos fazer um bingo? Será que é um bingo que atrai? Sábado passado teve uma grande festa aqui do nosso irmão vizinho. Não cabia carros na rua, em todos os lugares. Vai olhar a missa hoje. 20 carros. Sábado passado tinha mais de 200 carros, porque era festa e era bingo. Não temos tempo para realmente aquilo que é para honrar a Deus. E Deus fala exatamente isso a Israel: o dia que você me esquecer, essa é a palavra que mais dói e nós não temos levado ela em consideração. O dia que você me esquecer, eu vou me esquecer dos teus filhos. Vou me esquecer dos teus filhos. Você pensa que teus filhos não foram esquecidos? Teus filhos estão nas mãos de homens malignos, que estão incentivando, dizendo: pode usar o que você quiser. Essa semana foi liberado 40 gramas. O crente já se perguntou: o que significa o número 40? Qual o significado de 40? O crente não sabe, mas o mundo sabe. O mundo sabe. Um tempo de tentação, um tempo de sofrimento. O mundo sabe. E ele está dizendo: teu filho
vai usar o que nós queremos. E o resultado será 40. 40 ele pode. Tempo de opressão. Por isso, Salomão ele diz, olha, olhei para o aflito e vi ele chorando. Ouvi para a angústia do mundo, mesmo o sábio eu não conseguia mudá-lo. Porque não tinha consolador, não tinha ensinador. O que a igreja precisa pedir hoje, não é show dentro da igreja. É um pastor com sabedoria, com inteligência, para dar direcionamento. Então, quando chega a prosperidade, se você se esquecer, Deus vai se esquecer de você. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. O que você está vivendo hoje, é o que Deus jurou aos seus pais. A pergunta é, Deus tem uma aliança comigo? Porque Deus vai dar o que Ele está aliançado comigo hoje. Você está numa aliança com Deus? Eu queria tanto que meus filhos seguissem um caminho bom. Qual é a aliança que você tem? Deus está respondendo ao povo dizendo o seguinte, você está vivendo o que eu prometi aos seus pais. É o que você está vivendo hoje. Você vê essa prosperidade? Teu pai passou pela prova, teu pai passou pelo deserto, teu pai não me esqueceu. Por isso você está vivendo essa prosperidade hoje. E a pergunta é, você está vivendo essa aliança com Deus? Porque amanhã, Deus vai dar ao teu filho o resultado da tua aliança. Se você me esquecer, eu me esquecerei dos teus filhos. Ontem eu vi uma pessoa alegre, porque ela pegou umas fotos, ela disse assim, eu tenho orado pela minha família. Ela ouviu uma boa notícia de uma neta e ela disse, resultado de oração. Nenhum dos meus vai se perder. Resultado de oração. Essa mulher, ela dobra o joelho toda noite, com as fotos dos netos, dos filhos, dos irmãos. Até eu estou na oração dela. Até eu, né? Estou na oração dela. Ela tem um caderno de orações. E ela disse, está vendo o resultado? Resultado de oração. Alguns anos atrás todo mundo dizia, essa menina se perdeu. Essa menina não vai ter jeito não. E ela ontem ela viu e disse, ouviu? Resultado de oração. O que você está vivendo hoje é resultado dos seus pais. Eles oraram, eles passaram provas, eles não se esqueceram de Deus. Não amaldiçoe a próxima geração. Se você se esquecer de Deus, Ele vai se esquecer dos seus filhos. Não se esqueça. Salomão e Jesus, eles não estão falando de um reino que vai acontecer. Olha, nós vamos para o céu. Com certeza eu vou para o céu. Mas a palavra diz o seguinte, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Eu quero comer o melhor desta terra. Enquanto eu aqui estiver, eu tenho que comer o melhor, viver o melhor. Te lembrarás para te provar. Se você quer o Deus de Israel, se você acha que o Deus de Israel protege eles, eu já fui 7 vezes a Israel e sei o quanto Deus protege Israel. Já estive lá em tempo de guerra. Você não escuta um morteiro. Mas não está em guerra? Está. Mas aqui não entra. Quando começou, em dezembro, um membro da igreja foi para Israel. E ele perguntou para mim, pastor, já comprei a passagem, já está tudo pago e agora com essa guerra? Eu disse, vai. Você vai ter o melhor de Israel. Não vai ter multidão, você vai ser bem atendido. Mas e a guerra? Lá não tem guerra. O Deus de Israel protege Israel.
Se você não tiver esse entendimento, você nunca vai fazer uma aliança com o Deus de Israel. Deus não tem um povo escolhido, mas tem um povo que é referência. Olhe para Israel. Olhe para os dizimistas. Olhe para os dizimistas. Quando Deus diz assim, fazei prova de mim. Olhe para os dizimistas. São os mais ricos? Não, nem sempre. Mas são os mais felizes. São os mais agradecidos. São os mais esperançosos. Nunca está desesperado. Sempre confiando em Deus. Sempre sabendo que Deus vai suprir as suas necessidades. Às vezes a minha esposa, ela se surpreende quando diz, Deus proverá. Deus proverá. Calma, Deus proverá. Deus proverá. Estava ontem, juntamente com o vizinho, ele diz, pastor, o senhor avançou demais nesses anos. Eu disse, é verdade. No dia da pandemia, estava eu e minha esposa nesse altar. Nós estávamos fazendo culto direto. Só pela internet. Não tinha ninguém. E eu disse, irmãos, nós vamos continuar a obra da igreja. Ninguém podia aplaudir, ninguém podia falar nada. E eu não podia falar, eu sei onde está o dinheiro. O dinheiro está no bolso de vocês. Nem isso eu podia falar, porque não tinha ninguém aqui. Voltando para casa, minha esposa disse, mas você está doido? Não tem ninguém na igreja, a igreja está parada, e você disse que vai continuar a obra. É fazer prova de Deus. E Deus começou a nos abençoar de uma forma tão grande. Nós, desde a pandemia, não paramos a construção. E Deus tem mandado provisão. E Deus tem abençoado. Deus tem sido fiel. Fazei prova de mim. É isso que Deus está chamando. É isso que precisa de empenho. Jesus não está dizendo, olha, eu vou te dar um terreno que tem um tesouro. Jesus disse, olha, você tem um consolador, ele vai te mostrar onde tem o tesouro. Vai lá e compra. Não abre o teu bocão, não. Falando para todo mundo. Vai lá e compra. Se empenha. Tem uma pérola. Vai lá e busca a pérola. Olha, lançou rede. Tem coisas que não servem. Quando nós aprendemos a deixar na praia as coisas que não servem, lança a rede. Pega toda a palavra que é pregada na internet. Ah, você aconselha a ouvir outros pastores? Ouça de tudo. Ouça todo mundo. Retenha só o que é bom. O que não presta, joga fora. Se percebeu que a pessoa não serve e não tem bom conselho, não ouça mais. Mas deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus se apresentar para você. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Deus não odiou Israel, Deus amava Israel. Olha, eu te deixei passar pelo deserto. Eu te deixei passar por dias difíceis. Teve dia que não tinha água. Tinha dia que pensavas que não teria o que comer. Mas eu estava cuidando de você. Eu estava te fazendo uma pessoa forte. Uma pessoa que não está preocupada com críticas. Jesus não se preocupou com quem iria criticá-lo. Ele simplesmente sacudiu a sua veste e disse, olha, terá um pouco de mim nesse lugar. Poderia fazer muitos milagres, mas pela tua incredulidade, eu não vou realizar milagres. Deixa Deus realizar milagres na tua vida. Creia no Senhor. Fale com Deus nessa manhã. O Senhor quer te ensinar a vencer cada dia. Não pense que o Senhor está te oprimindo. Não, o Senhor está te ensinando. O Senhor está te direcionando. O Senhor está te capacitando. O Senhor está dizendo a você, se empenhe nos teus projetos, nos teus sonhos. Senhor meu Pai, te agradecemos nessa manhã pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.